pessoal. Meu nome é Rogéria Rocha, sou enfermeira, estou aqui para dar uma aula a respeito da Resolução COFEN 358 de 2009, que é referente à sistematização da assistência da enfermagem e da implementação do processo de enfermagem. Isso é uma resolução obrigatória, então ela é uma regra a todos os serviços que tiverem a assistência de enfermagem. Então nós vamos começar pelas considerações da resolução. As partes das considerações ela é bem importante para as provas de concurso. Então vamos nos atentar em algumas considerações. A primeira delas é a evolução dos conceitos de consulta de enfermagem e de sistematização da assistência de enfermagem. Pode cair em prova este parágrafo. Depois, um parágrafo bem importante para as provas de concurso é a sistematização da assistência de enfermagem, organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Então, para a gente entender essa primeira consideração. Então, nós temos a sistematização O que é a sistematização para a gente poder entender esse processo? É a organização do nosso trabalho. O que mais pode ser? A ordenação, então colocar em ordem, ordenada, o nosso trabalho. Então, praticamente, o que a gente precisa dentro da enfermagem? Manter uma sistematização ordenada, colocar todo o processo, toda a assistência de enfermagem em ordem. Por esse motivo, então, a sistematização. Quando eles falam que a gente tem que fazer isso quanto ao método, eles se referem ao método como o caminho que nós vamos percorrer até chegar à sistematização, que nada mais é a organização do nosso trabalho. Já na parte dos instrumentos, eles referem-se então o que nós vamos utilizar para percorrer esse caminho. A gente precisa de quê? De um dimensionamento de pessoal. Por que dimensionamento de pessoal? Porque na enfermagem, nós trabalhamos com o que na enfermagem? Com escala de trabalho. E para fazer uma escala de trabalho, nós precisamos de um dimensionamento de pessoal. O que mais que a gente precisa? De uma escala de rotina, porque todos nós na enfermagem, nas instituições, nós temos uma rotina. Aí depois nós temos então que, considerando que o processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem à documentação prática profissional. O instrumento metodológico a que eles se referem nesta consideração nada mais é que o processo de enfermagem, que eles querem, que o COFEN exige que todas as instituições elas tenham. É o processo de enfermagem. Implementar a sistematização da enfermagem é obrigatório, é uma regra, porque é uma determinação, uma resolução do COFEN. Agora, não significa que tu, implementando a sistematização da assistência de enfermagem na tua instituição de saúde, tu tenha implementado o processo de enfermagem. Uma coisa é diferente da outra. Por quê? Porque a partir do momento que tu implementa a sistematização da assistência de enfermagem, que nós sempre chamamos de SAI, que são as siglas, tu não consegue, em determinadas instituições,
colocar todas as etapas do processo de trabalho. Não. Então, uma coisa não significa a outra. Continuando. Aí nós vamos para o artigo 1º, que diz: o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos e privados em que ocorre cuidado profissional de enfermagem. No artigo 1º, o que é importante? O processo de enfermagem, então, a gente já viu, que nós chamamos, então, de PE, processo de enfermagem. Ele é dinâmico. Se na tua prova vir que ele é um processo estático, está errado. Ele é dinâmico e envolve uma ação. Por que ele é dinâmico? Porque eu tenho que melhorar a qualidade da assistência aos meus pacientes através do quê? Através da ação, através do contato com enfermeiro-paciente, enfermagem-paciente. Enfermagem, eu me refiro, então, toda a nossa classe de assistência. Os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, então, para que a gente possa, então, fazer este processo. Quando ele fala que é de modo deliberado, o processo de enfermagem, deliberado significa que ele é algo decidido. É algo que já tem que estar decidido. Tu tem que saber o que tu vai fazer já dentro das etapas do processo de enfermagem. E sistemático, como a gente já citou antes, organizado. Se na tua prova vir os ambientes em que tem que ter processo de enfermagem, são os ambientes públicos e os privados. Se na prova vir somente ambiente público ou somente ambientes privados, está errado, porque não tem restrição. É obrigatório tanto no público e é obrigatório tanto no privado. Nos ambientes, então, de que tratam ali o caput deste artigo, eles referem-se às instituições prestadoras de serviço com internação hospitalar. Aonde houver internação hospitalar, tem que ter o processo de enfermagem. Já no segundo, que diz: quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de saúde e enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem, ela vai ser realizada quando a instituição não for internação. Como assim quando não for internação? Dentro de uma escola tu não interna paciente. Não interna paciente dentro de uma escola. Então, o que vai ser feito? Se tiver um serviço de enfermagem dentro de uma escola, não vai ser o processo de enfermagem, mas vai ter que ser a consulta de enfermagem. Artigo 2º. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. O que a gente vai absorver desse artigo 2º, que cai muito em prova? No artigo 2º, então, são 5 etapas
digo, dentro dessas 5 etapas, que elas são interrelacionadas, por que elas são interrelacionadas? Porque elas se relacionam entre si. Então, elas mantêm uma relação entre si. Interdependentes. Uma depende da outra. E no recorrente, elas podem ser organizadas, então, em fases e ocorrem em diversos momentos. Ou também simultaneamente. E aí nós vamos, então, ver cada uma dessas etapas. Isso ainda no artigo 2º. Então, nós temos a etapa 1, 2, 3, 4 e 5. Na etapa 1, coleta de dados de enfermagem ou o histórico de enfermagem. Na 1, então, entra a coleta de dados ou o histórico de enfermagem. O que eu vou fazer dentro da coleta de dados? É onde eu vou obter informações a respeito do estado de saúde do meu paciente. É aqui que eu vou perguntar se ele tem doenças prévias. É aqui que eu vou perguntar se ele faz uso de medicação, se ele tem alguma doença crônica, se ele tem alguma doença contagiosa, se ele está em tratamento, se ele não está, se ele tem alguma relação com a família, se esse paciente tem vida de relação, se não tem. Tudo eu vou colocar aqui dentro da coleta de dados. Depois nós temos o diagnóstico de enfermagem. No diagnóstico de enfermagem, nós temos o quê? A tomada de decisão. A tomada de decisão e aonde a gente vai ter as respostas da pessoa, família ou da coletividade onde vive, então, este paciente. No 3, a gente tem o planejamento de enfermagem. Aqui, no planejamento de enfermagem, é onde a gente vai obter os resultados que a gente espera alcançar. Aqui, então, que a gente tem esses resultados das ações e das intervenções que a gente criou para este paciente. Através do quê? Do diagnóstico. Depois, no 4, nós temos a implementação. Que vai ser o quê? Onde tu vai realizar essas ações. E a última, que é a avaliação de enfermagem. Tu vai ver se nós conseguimos alcançar os resultados esperados.
alcance, então, dos resultados esperados. Então, são 5 etapas. Em todas essas etapas, se a instituição de saúde ela não for uma instituição de internação, é uma consulta de enfermagem. Tu não faz o processo. A partir do momento que for uma instituição de saúde com regime de internação, como o exemplo dos hospitais, eles terão que ter, então, todas as 5 etapas do processo de enfermagem. Precisamos nos atentar, se na prova vir perguntando: a sistematização de enfermagem, ela é privativa do enfermeiro? Se vier esta pergunta, a resposta ela vai ter que ser ou sim ou não. Enfermagem é privativa do enfermeiro? A resposta é não. A sistematização ela não é privativa do enfermeiro, e sim de toda a classe da enfermagem, porque todos nós temos que contribuir e executar todas as etapas do processo de enfermagem. Depois nós temos ali no artigo 4º, que é importante para a prova. O que cabe ao enfermeiro? Qual é o papel? O que o enfermeiro vai fazer privativamente dentro do processo de enfermagem? Ele vai fazer, então, ele vai liderar, ele que vai ser o responsável pela liderança deste processo e a avaliação. E a ele incumbe privativamente o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de enfermagem. Somente para o enfermeiro. Só ele faz isso, privativamente. Aí nós vamos, então, aos técnicos de enfermagem. Artigo 5º. Técnicos de enfermagem e auxiliares também de enfermagem. Qual é a parte deles dentro da sistematização da assistência de enfermagem? Eles participam da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber. Por que lhes couber? Porque ele só pode executar a atribuição que está dentro do quê? Das atribuições conforme a lei do exercício profissional. Da enfermagem. Ou do decreto também que regulamenta esta lei. Então, ele vai participar da execução naquilo que lhes couber dentro da atribuição da lei do exercício profissional, sob a supervisão do enfermeiro. Então, é isto que cada um vai fazer dentro desta resolução 358 de 2009. Ao enfermeiro, então, incumbe a liderança, a avaliação do processo de enfermagem, vai caber a ele privativamente, então, o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de enfermagem. Aí, quando nós falamos, então, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem, cabe a eles, então, a execução do processo de enfermagem dentro daquilo que lhes couber, conforme a lei do exercício profissional e ao decreto da lei do exercício profissional, sob a supervisão do enfermeiro. Isto são dois artigos que caem bastante em prova.
que eles inclusive trocam então as atribuições de cada um. Aí depois, para a gente finalizar no artigo 6º, diz o seguinte: a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente. Então, tem que ter o registro do processo de enfermagem, é obrigatório este registro, porque a sistematização da enfermagem, ela tem um papel jurídico. Então, nós temos que, no artigo 6º, dentro do processo de enfermagem, então, nós temos que fazer o registro de todo o processo. Com o quê? O que precisa ter nesse registro? Um resumo da coleta de dados, tem que ter o quê? O diagnóstico de enfermagem, tem que ter as ações e as intervenções, e os resultados alcançados. Então, está aí todos os artigos da Resolução 358 de 2009 e boa sorte, bons estudos.